Mateus 11, versículo 28. Olha que Jesus fala aí, olha, ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu podia pregar uma mensagem daí desse texto, né? Só do versículo 29 eu podia parar aí, porque Jesus faz uma promessa aí, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Quem está aqui cansado aqui nessa manhã, cansado mesmo assim da caminhada, das lutas, das situações, e se sente às vezes, sabe, uma carga pesada. Quantos aqui sentem assim na sua vida uma luta tremenda nesse tempo? Muita gente. Na igreja em geral tem muita gente até abandonando, e Jesus fala assim, vinde a mim, e ele dá uma promessa, ele fala assim, eu vos aliviarei. Eu podia pregar daí, né, e Jesus, se você ficar só no versículo 28, talvez você saia daqui hoje só com um alívio, né, porque a presença dele dá um alívio, dá uma alegria, traz paz. Quantos concordam comigo? Na presença do Senhor, dá esperança, alegria. Mas nesse texto aí no geral, assim, conectando o versículo 30, até o versículo 29 e 30, Jesus fala de algo muito tremendo pra gente. A promessa dele não é só de um alívio, é de descanso. Descanso. A gente está num tempo que pessoas estão se matando, pastores estão se matando, carga pesada, está pesado, o tempo está pesado. Jesus, ele promete aqui, eu vos aliviarei. Aí ele continua, né? Se você vai depois no mesmo capítulo, no versículo 20, lá você vai ler que Jesus, ele foi no local e operou um montão de milagres ali, mas sabe o que? Depois ele começou a repreender essas pessoas, porque as pessoas não se arrependiam, né? Ou talvez muitas pessoas só iam até Jesus com o propósito somente de receber algum alívio, temporário, só um alíviozinho tá bom, e Jesus querendo muito mais de estar bem próximo, de se relacionar com as nossas vidas, as pessoas se contentavam só com isso. Jesus vai lá e repreende a eles, mas uma repreensão do amor. No versículo 29 ele fala assim, tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Aleluia! O objetivo é de que você tenha descanso na vossa alma. Porque quando ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que significa a palavra jugo? Lembra aquela coisa que põe no cavalo, que prende um cavalo, né? Aqueles cavalos que carregavam pesos. As cargas eram pesadíssimas e eles estavam conectados. O que Jesus está falando assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Vem estar junto comigo, porque eu vou te ajudar a carregar, ou vou trocar essa carga. E a gente às vezes teimoso, continuamos querendo da nossa maneira carregar a carga. Insistimos nisso, e Jesus fala, olha, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Gente, olha, manso, tratamento de Jesus é com mansidão, sabe, ele é humilde, é um exemplo pra gente, cara. Tem o melhor exemplo do que Jesus para nossas vidas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Aí ele no versículo 30 ele fala assim, porque o meu jugo, ele vai explicar o jugo dele aqui, é suave, meu fardo. Jesus não está falando que você não vai ter lutas, que não vai ter dificuldades, problemas, mas ele junto com você é muito melhor. Quantos concordam comigo? Junto é melhor. Não, é ou não é melhor? É ou não é melhor? Porque você às vezes está carregando sozinho. Ou às vezes está se contentando só com um alívio. Ele quer dar descanso para a sua alma.
Ele quer carregar, ele quer puxar, ele vai fazer quase que todo o trabalho, mas a gente está lá juntinho. Não quer dizer que a gente vai ficar agora sem fazer mais nada, cruzar mais nada, não vai ter mais dificuldade. Não, vai ter dificuldade, vou haver as cargas, mas ele vai falar, ele vai estar sempre trabalhando para tirar, se o inimigo vir colocar, né? O sistema tem colocado cargas e mais cargas, o sistema religioso tem colocado cargas e mais cargas, o mundo tem enchido de cargas, fica quase que impossível a gente já de se mover. Jesus está querendo, olha, tá junto, vou ajudar, vou trocar esse jugo, vou tirar esse jugo, vou colocar um fardo leve. É o que a gente precisa, muita gente está abandonando a igreja. O sistema religioso tem tomado conta muito forte. Naquela época, a gente analisando naquela época que dominava, a gente até falou hoje, alguém citou fariseu aqui, coisa assim, aqueles religiosos daquela época, uau, era quase que impossível de se aproximar a Deus pelo que eles implantaram, pelo que eles criaram. E Jesus veio até mesmo Jesus conhecia o coração daqueles homens, sabia que era tudo fachada que tinha naquelas vidas. Jesus veio com uma proposta muito melhor e aqueles homens rejeitaram por causa da religiosidade. Então ficou como que algo impossível, né? Como que o sistema às vezes religioso ou as lutas podem construir uma muralha. Esse tempo de construir muro, né? A gente ouve muito na televisão, às vezes o sistema religioso constrói um muro e impede a gente de se aproximar a Deus. Gente, olha, a gente tem um outro texto aí, Lucas 14, 25, porque não é fácil, olha, o vinde a mim aqui, não é tão fácil não, por causa do sistema, das pressões, das coisas que tem se levantado, as lutas, né, as aflições aí, tem carregado muito, sobrecarregado as pessoas. E Jesus, em Lucas capítulo 14, fala assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Porque Jesus sabe que vai haver resistência. O pastor Márcio experimentou isso na vida dele, não, pastor Márcio? Quando Jesus chamou a vida dele lá, a primeira resistência foi aonde? Dentro de casa. Jesus sabe o que está falando. A Bíblia é perfeita, palavra de Deus. Se alguém vem a mim e não aborrece, a outra parte, versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Uma cruz. A cruz aí pode estar pesada agora, mas Jesus vai ajudar a carregar essa cruz. Ele vai ajudar a carregar esse fardo, porque Jesus falou pra gente que nós íamos ter aflições, né? Não falou pra gente que ia ter, mas tem de bom ânimo. E não dá. Eu me lembro quando eu era jovem, eu falei pro Marquinho, meu irmão lá no Brasil, ele falava, eu estava meio que afastado da igreja. Aí eu falava assim, não, mas quando eu melhorar, eu vou sim servir ao Senhor. Quantos já pensaram dessa maneira? Quando melhorar, aí sim eu vou me dedicar. E ele falou para mim assim, isso aí pode nunca acontecer. Melhorar, Jesus falou assim, toma a tua cruz. Problemas, as dificuldades podem até tentar impedir, o homem pode construir muros, mas se você toma uma decisão de querer seguir a Jesus, ninguém pode impedir. Olha, e eu vou falar para vocês aqui, olha, Jesus, o sistema religioso cria algumas regras até para chamar as pessoas.
A gente precisa ter isso, precisa... É que não que não precise, que é importante ter, às vezes, estudo, coisas assim, mas não necessariamente, porque se nós aplicarmos o que nós, às vezes, ou que os religiosos daquela época faziam, ia ter que desqualificar Pedro. Jesus chamou pessoas, Jesus só chamou uma galera, meio que pesadinha. Você imagina, será que você ia concordar com Jesus e você ia falar para Jesus, pô, Pedro? Oh, Judas? Ah, Jesus, Judas? Galera que estava sobrecarregado, pesado mesmo ali. Quando Jesus chamou essa galera, Jesus chamou mais outros, chamou até o próprio Mateus, que era talvez assim um bonzinho, né? Mas ele era odiado pelas pessoas. Por que ele era odiado pelas pessoas? Porque ele era um publicano, coletor de impostos. A gente sabe na história que os coletores de impostos daquela época eram odiados pelas pessoas. Qual seria o crédito de Mateus falar de Jesus? Nós? Não, esse não serve. Aí Jesus depois chama Paulo. Paulo consentia na morte de crentes. Paulo, cara, perseguidor da igreja. Jesus chamou essa galera. Jesus chamou você. Jesus me chamou. Não precisa falar assim, mas agora na nossa caminhada, ou na caminhada desses homens, você sabe o que aconteceu com esses homens? Aquele que realmente decidiu, romper, os muros, romper as coisas, se entregar mesmo, decidiu encontrar o descanso, porque o objetivo daqueles homens era o descanso no Senhor. A gente sabe que quem decidiu, encontrou descanso. Amém? Foram transformados, aqueles que a religiosidade desqualificava, o Senhor qualificou. Olha o que Deus faz. Talvez você se sinta hoje desqualificado. Talvez você não tenha nada para oferecer. Mas Jesus, se Ele te chamou, vem. Deixa o sistema. Muitas pessoas estão abandonando a igreja. Muitas pessoas. Perseguições por cargas. Eu separei aqui três pontinhos que o inimigo vai tentar usar. Eu já falei até bastante da religiosidade. E a grande diferença daquele tempo para hoje é só o cenário. Porque a gente está cheio de fariseus, saduceus e escribas. Você que mencionou isso, né? Está cheio hoje. Está cheio. Pessoas religiosas. E Jesus combateu seriamente. E eles faziam parte de uma grande multidão. A igreja hoje, onde se juntam, é uma grande multidão. Onde está no meio esse povo ia lá para poder impedir o que os pecadores de se aproximarem até Jesus. E Jesus alerta esses homens, fala com esses homens claramente, porque Jesus também ama o religioso. Porque talvez o desejo do coração, como o próprio Paulo fala, o desejo dele era de agradar a Deus. Mas o sistema entrou, dominou a vida dele e acabou ele impedindo e botou Deus aonde? Dentro de uma caixinha, porque o sistema religioso bota Deus dentro de uma caixinha. Se Deus não operar dessa maneira, não é Deus. Não é assim que a gente sabe que a religião faz? Jesus vai lá combater, Jesus fala em Mateus 23, versículo 13, fala assim, mas Jesus foi até um pouco, um amor mais duro. Jesus, quando ele chama, ele vai falar. Dá para mudar. Ele fala assim, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Não, você não tem condições de estar na presença de Deus. Mostra para eles. Jesus chegou para mudar isso. Tão forte a religiosidade, muitos deixaram de ver o Senhor. Olhavam para Jesus não como o Verbo encarnado.
Messias que havia de vir, mas olharam para ele, filho de Maria e de José. Somente conseguiam ver isso. Nada mais. Mateus 23:15, Jesus fala assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um convertido, você botou aqui? Mateus capítulo 23, versículo 15, para fazer um convertido, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais. Olha, essa palavra é forte. O cara vai lá e coisa de Deus está dentro de uma caixinha. O cara vem e ao invés de ser transformado, ele fica 2 vezes pior do que o que pregava para ele, do que anunciou para ele. Mateus 23, 27, Jesus fala aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Homens que serviam a Deus. Olha só, Jesus fala, com os teus lábios vocês me louvam, mas o teu coração está longe. Como é que o sistema religioso, de olhar para a religião, pode às vezes criar um muro de relacionamento com Deus, muro de relacionamento com pessoas. Mateus capítulo 9, versículo 11 e 13, fala assim, os fariseus vendo isto disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha só, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Bem, Jesus veio chamar a gente, que nós somos pecadores. Você pensa que você é bom demais? Você reconhece que precisa. Dia a dia, sabe, que apresentar para Ele, falar com Ele, relacionamento com Ele, porque às vezes, gente, fica pesado. Algumas religiões, elas impõem cargas demasiadas, até mesmo para salvação. Por exemplo, os muçulmanos, é um equilíbrio entre fazer boas obras e mais obras, e quem vai decidir não é nem a pessoa, assim, é o Alá que vai decidir se você foi bonzinho ou você... e quase que impossível. Impossível se aproximar de um Deus assim. É o próprio judaísmo, eles apresentam, você tem que cumprir as leis. E quando a gente vê na igreja, lá em Atos capítulo 15, a gente vê o concílio lá e eles falando, ninguém podia, porque era muito pesado isso. Eles queriam impor isso sobre a igreja. Os apóstolos não, porque eles conheceram que carregava ali o fardo deles. Caminhar, não, a proposta é muito mais suave, mais leve. Jesus está no controle. O hinduísmo, gente, olha, o hinduísmo, para você chegar, você precisa de reencarnar não sei quantas mil vezes aí. Tem um relacionamento para chegar a Deus. Precisa fazer um montão de coisa. E eles creem que chegaram a Deus. Os mormons, boas obras. Para os testemunhas de Jeová, nem para o céu eles vão. Você sabia disso? Eles creem que só os 144 mil vão para o céu. Que já se completou esses 144 mil. E que eles, os que forem testemunha de Jeová, vão ficar aqui na terra. E a Bíblia é completamente diferente o ensinamento. Assim, religiosidade. O homem colocou Deus numa caixinha. Ou dentro de uma caixinha,
impedindo da gente, das pessoas, o quê? Escutarem Deus. E às vezes muitas pessoas esbarram no muro da religiosidade e param. E se necessário for, você tem que até subir numa árvore, como fez quem? Quem subiu numa árvore? Zaqueu, porque ele era de baixa estatura e não podia ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar ali e ele estava decidido no coração dele: eu quero ir até Jesus. Mas o sistema ali, né, aquele grupo que ficava ali embarreirando as pessoas, ele decidiu, subiu até se precisar até gritar, grita. Mas não deixa o sistema religioso parar você. Deixa as regras, porque a salvação a gente sabe claramente que é pela graça. Jesus, quando chamou os discípulos, Jesus não olhou para as barreiras. Hoje a gente está aí, você não pode. A gente está questionado. Creio que Jesus também foi questionado. A gente pode impedir as pessoas de vir até Jesus pelo sistema religioso ou talvez por palavras. Tem um exemplo na Bíblia que eu já citei aqui, até o próprio cego Bartimeu. Ele era cego, mendigo, e ele decidiu no coração dele ir até quem? É Jesus. Ele escutou que Jesus ia passar por ali, ele estava decidido no coração: eu vou até Jesus, filho de Davi. E quem usou a palavra ali, as pessoas que estavam ali na frente, talvez pessoas que conheciam aquele homem, falaram: você não tem mais jeito não, você nasceu assim, você vai morrer assim. Você está determinado, porque tua vida é pecaminosa, ou teus pais fizeram isso. Aí o sistema religioso começou a construir um muro para ali, para Bartimeu, e Bartimeu falou assim: comigo não tem esse negócio não, eu vou romper isso aí. Filho de Davi! Enquanto o homem falava: para! Ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para ele, cura aquele homem, liberta aquele homem de ser um mendigo. Ele não só é curado, e ele decide caminhar com Jesus. Ele queria descanso, ele não queria só um alívio, ele queria descanso. Eu quero caminhar com o meu descanso. Jesus é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso, amém? Ele é o meu descanso. Às vezes, nos momentos, quando eu vou até Ele, eu jogo para Ele: Jesus, está pesado, toma. Me ajuda, e Ele toma. Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Continua fazendo a mesma coisa hoje. Ele não mudou. Ele não mudou. A mulher do fluxo de sangue, o sistema ali daquela época era duro. E ela 12 anos que ela padecia daquela enfermidade, gastou tudo que ela tinha. Mas ela decidiu no coração. Talvez ela tenha até tido um pouco de medo, porque a Bíblia menciona que ela teve medo, porque ela deve ter olhado aquele grupo de religiosos, porque ela sabia que se alguém identificasse ela ali como o problema que ela tinha de saúde, ela não podia estar ali naquele meio, ela não podia nem tocar em ninguém, e se alguém visse tocando em alguém, ia ser um problema. Mas ela, quem que ela foi tocar? Em quem? Em Jesus. Jesus para: que isso? Jesus fala: alguém me tocou. Olha só, gente, muitas pessoas iam até Jesus, tocavam, buscando um alívio, mas a mulher foi decidida no coração buscar um descanso, não só um alívio, mas ela queria um descanso, porque ela já estava cansada. Ninguém podia pregar uma esperança para ela, ninguém podia ajudar aquela mulher a carregar o fardo dela. Mas ela decidiu, ela foi lá e tocou. Jesus falou assim: alguém tocou em mim, que é os discípulos. Jesus, como assim? Um montão de gente está tocando, mas essa tocou diferente. E ela, amedrontada, se ajoelha diante de Jesus e fala a situação dela, e Jesus: vai, a tua fé te salvou. Palavras, o medo, às vezes até o orgulho também pode até impedir. Cuidado, o orgulho pode impedir, mas é tempo da gente buscar a Deus de verdade. Ficar só no alívio, Ele quer dar o descanso à alma. A gente tem visto muitas pessoas aí, olha, sofrendo. A segunda parte do primeiro texto que nós lemos é: tomai sobre vós o meu jugo.
Eu peguei um exemplo aqui na Bíblia que eu gostei muito desse tratamento que Jesus deu para essa mulher adúltera. Porque, olha, se fosse no nosso tempo, a gente também, talvez nós pegássemos pedra para atirar naquela mulher adúltera. E Jesus vai lá, capítulo 8, versículo 3 de João. Aqueles homens trouxeram a uma mulher apanhada em adultério. Trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério, colocaram diante de Jesus. O propósito deles era de julgar ali, pegar Jesus numa falha. E a Bíblia menciona que Jesus fica assim, a princípio quietinho, né? E depois ele, no versículos 3, 4, 5, 6, aí eu já pulei aqui, a gente vê que Jesus, ele se abaixa e não fala nada e começa a escrever. Gente, eu já vi tantos pastores falar que Jesus escreveu isso, escreveu aquilo, mas não tem, a Bíblia não menciona o que Jesus escreveu. Mas eu falei assim, Jesus, todo mundo fala, eu também posso imaginar o que o Senhor, acho que não teria nenhum problema, mas não é uma verdade, eu estou imaginando. Eu imaginei assim, Jesus deve ter escrito assim, ele não respondeu nada, cadê o homem? Olha só, eu fiquei pensando assim, Jesus, o que o senhor estava escrevendo? Não falou nada comigo, mas eu imaginei, eles trouxeram só a mulher, cadê o homem? Porque ela foi pega em adultério, ela não estava adulterando sozinha, estava com alguém. Verdade ou não? Estava com alguém, tinha outra pessoa. Por que eles não trouxeram a outra pessoa? Só trouxeram a mulher ali para acusá-la. Eu imaginei, Jesus escreve, Jesus levanta e fala para eles no versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Diz que Jesus, ele, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele voltou a escrever. Aí eu fiquei pensando, ele escreveu, talvez ele continuou escrevendo outra coisa. Aí eu falei assim, Jesus, conhecedor de toda a lei, provavelmente deva ter buscado Levíticos capítulo 20, versículo 10. Gente, eu não estou afirmando que Jesus escreveu, eu estou para levar a gente a pensar que está lá em Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto quem? O adúltero e a adúltera. Os dois já eram para estar ali apresentados diante de Jesus, só um que veio. Porque o sistema religioso tinha ali os privilégios, né? Ou talvez, eu fiquei pensando, talvez fosse uma pessoa importante, né? Eles protegeram, mas Jesus, conhecendo os corações, Jesus vai lá e eles começam quando Jesus, eu imagino, Jesus deve ter escrito, sabe, essa lei, e começou, o quê? Porque a lei aponta o pecado, né? Eles devem ter pensado assim, falhamos, não deu certo o nosso projeto, né? E vai lá no versículo 9. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até o último, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, aí todo mundo foi embora, abandonou, porque a consciência deles acusou, está apontando para o pecado dos outros. Jesus agora vai falar com a mulher. Olha que Jesus, olha a forma de tratamento de Jesus. E olha como é que nós humanos às vezes somos tão duros e tratamos, sabe, de uma maneira tão dura, apontamos os pecados e, se possível, até mesmo atiramos pedra. Esquecemos do que Ele fez em nossas vidas, nos resgatou, nos chamou, transformou as nossas vidas, e agora nós temos que fazer como o exemplo que Jesus faz aqui, agora que Ele vai fazer aqui, ó. E endireitando-se Jesus e vendo que ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, porque nenhum de nós podemos condenar a ninguém, ainda hoje. Não podemos atirar pedra, ninguém. Quem aqui pode atirar pedra? Ninguém pode atirar pedra. E nem Jesus condenou aquela mulher. E ela disse, ninguém, Senhor. Vamos tentando impor cargas, né? Ela ia morrer.
E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Jesus agora, que é a última parte do texto, para antes da gente achar o descanso, Jesus falou assim: aprendei de mim. Jesus fala para ela, o que é que Jesus vai falar para ela? Vai. Quando a gente se aproxima de Jesus, a forma de ensinar de Jesus é... Amém? É muito melhor. Quantas pessoas abandonaram porque foram frustrados, porque saíram decepcionados por causa da ação do homem. Mas Jesus, Ele não decepciona ninguém. Ele não decepciona todos que se aproximam, que vieram até Ele e decidiram nos seus corações: eu quero o Senhor, decidiram andar com Ele, foram transformados. E ainda hoje, todos que decidem caminhar com Jesus de verdade são transformados. Ainda hoje. Amém? Ainda hoje. Ainda hoje. Jesus tem uma história lá de um homem que ficou 38 anos enfermo. Ninguém queria saber daquilo. Um homem 30, o que esse cara vai trazer de benefício para a gente? 38 anos enfermo. Largado, deixado para lá. A gente muitas vezes faz isso também, né? A gente não vai a presídios, a gente não vai a hospitais, a gente não visita, a gente não liga, a gente abandona as pessoas. E temos que ser imitadores de Cristo. Jesus cura esse homem. 38 anos sem esperança. Ninguém, quantos daqueles fariseus passaram ali e ignoraram, talvez apontaram para ele: deve ser um pecador. Jesus cura aquele homem. Sabe o que os religiosos, a primeira coisa que eles foram fazer, nunca se preocuparam com aquele homem, mas a primeira coisa que eles foram fazer é falar para Jesus: Jesus, não te é lícito curar no sábado. Tu não sabe disso? Jesus não estava nem aí para isso. Ele era o descanso, aquele homem encontrou descanso. E aí você vai ler na história finalzinha, Jesus encontra com esse homem lá no templo. Depois Jesus encontrou o homem no templo e disse, viu que ele estava são, falou assim: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Só, porque quando a gente se aproxima de Jesus, muitas pessoas ficam só no alívio ali, mas Jesus quer chamar, porque o objetivo dele de trabalhar na sua vida é para que você não fique escravizado, para que você aprenda a se relacionar com Deus, para que você aprenda não só conhecer a Jesus, não só de ouvir falar, mas tenha uma experiência profunda com Ele, porque o grande objetivo hoje também é de Ele usar, para Ele usar as nossas vidas, para como Ele agiu, a forma de Jesus agir com o pecador, ao invés da gente olhar para o pecado das pessoas, apontar ou espalhar. Muitas das vezes nós até espalhamos, temos prazer e alegria até às vezes de publicar em Facebook, espalhando o pecado, todo mundo, expondo todo mundo. Jesus não faria isso. Jesus nunca ia compartilhar isso se ele tivesse. Ele não ia ter Facebook, mas se ele tivesse, ele nunca ia compartilhar essas coisas para espalhar, para acusar, para apontar. Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso, porque o coração dele era amor. Ele entendia que as pessoas estavam arrebentadas e as pessoas hoje continuam arrebentadas. E ao invés de nós sermos os instrumentos de Deus, que Deus nos chamou para a gente ser um instrumento, para usar, para abençoar no mesmo, devemos ser imitadores de como Jesus tratava as pessoas, nós devemos fazer da mesma forma. Para encerrar, Jesus cura, eu peguei só essa partezinha, Jesus cura, ele ressuscita Lázaro e chama Lázaro. Jesus fala para os homens: agora vocês vão lá tirar a atadura. Nós somos chamados para ajudar a tirar as ataduras das pessoas que vêm da morte para a vida, das pessoas que estavam lá no lodo e não conseguiam discernir nada, mas Jesus chama essas pessoas e Jesus fala para a gente hoje: vai lá, tira a atadura dessas pessoas. Tem um texto que está para a gente encerrar aqui, Tiago capítulo 5, versículo 16.
Bota aí. Encerrar e orar a Deus. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados. Gente, tá difícil. Tá difícil ou não tá difícil fazer isso? Porque a gente fala, tá ou não tá difícil? A gente fala, caramba, dá logo um megafone, bota no Facebook, você viu o irmão o que ele está fazendo? Ou vamos orar pelo irmão, porque o irmão está tendo um problema aqui e ali. Meu Deus do céu, Jesus não faria isso. Jesus não faria isso. Quando uma pessoa vir até a gente para confessar, guarda, ora, chora, ajude a tirar a atadura. Faça como Jesus fez. Mas nós somos bons assim para tirar pedra. Esquecemos de como Jesus fez com a nossa vida. Foi amado. Você foi amado. Jesus transformou a sua vida. Agora você vai ser aquele que vai ser usado por Ele para abençoar ao próximo. Fala assim: os vossos pecados, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Está quase que impossível, mas eu creio que ainda existam homens e mulheres que conhecem a Jesus e que continuam agindo como Jesus agia. Existem. Não podemos abandonar porque o sistema está caindo. Mas eu acredito que Jesus está sacudindo mesmo. A igreja está sacudindo. Fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, gente, coisa linda. Jesus quer usar as nossas vidas para sermos instrumento. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. A última parte do texto, gente: e achareis descanso para as vossas almas. Até a mim, vinde até a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim, e achareis descanso para as vossas almas.